Bom dia a todos, me chamo Felipe Freire, sou coordenador da Comissão de Crédito da FEComércio Pernambuco e estou aqui hoje com nossa convidada especial, a Russana Bezerra de Mello, que é gerente de negócio do Banco do Nordeste, da regional da Superintendência. Tá? Eu gostaria de comentar também que a FEComércio, que está organizando o debate, ela é a controladora do SESC e do SENAC, que tem como filiado os sindicatos patronais, tá? Que existem dois tipos de sindicatos, o laboral, que cuida dos empregados, e o patronal, que cuida das empresas, tá? Então, são empresários que cuidam do interesse dos empresários, tá certo? Então, nós aqui estamos jogando no mesmo time, na mesma equipe. Então, queria dar uma boa-vindas aqui à Russana, para poder fazer uma pequena introdução do qual é a função dela no banco e comentar como vai ser a nossa parceria com o Banco do Nordeste. Bom dia, Russana. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou gerente de negócios da Superintendência do Banco do Nordeste. Trabalho exclusivamente com micro e pequenas empresas. Hoje nós somos 50 carteiras de crédito espalhadas por todo o estado, em 40 agências no estado de Pernambuco. O Banco do Nordeste, ao longo dos anos, vem se modernizando com o firme propósito de ser o banco da micro e pequena empresa. Para isso, ele atualizou e modernizou os seus processos, parametrizou o seu processo de crédito de forma a customizá-lo para o atendimento das micro e pequenas empresas. E também firmou parcerias. Uma das parcerias que nós firmamos foi com a FEComércio e é a razão da gente estar aqui hoje. Nesse momento crítico que o empresário e as empresas pernambucanas estão atravessando, o Banco do Nordeste chega junto, como sempre chegou, desde a implantação das empresas, para a gente poder atravessar esse momento juntos. Então, nossa intenção aqui é esclarecer o nosso processo, como a gente vai poder auxiliar as pequenas empresas nesse momento crítico. Joia. Russana, primeiramente eu queria saber como está sendo a operação do Banco do Nordeste agora, com a quarentena, sobre a tecnologia, o sistema. Vocês estão conseguindo manter a mesma operação? Vocês estão conseguindo dar fluidez a esses contratos nesse período agora de pandemia? Bem oportuna a pergunta. Olha, o Banco do Nordeste, nesses últimos 2 meses, ele se modernizou de uma forma abrupta. Coisas que a gente não fazia no passado, como o teletrabalho, que hoje os nossos colaboradores que estão nesse grupo de risco ou que apresentam algum sintoma, eles estão podendo trabalhar e acompanhar as atividades que eles faziam normalmente nas agências. Apesar do contingenciamento dos nossos clientes dentro da agência física, nós diminuímos as distâncias através do smartphone, através do nosso site, através do WhatsApp que seja. Nessa última semana nós lançamos a plataforma de crédito especializado. O que é isso? A gente vai poder construir o crédito junto com o cliente. Então, vamos vencer essa necessidade do cliente estar indo na agência entregar documentos. A gente vai deixar para que isso aconteça no mínimo, uma mínima ocasião possível, que é a assinatura do contrato. Mas antes disso, tudo que a gente puder fazer pelo meio digital, a gente está fazendo. Então, nós nos modernizamos muito. E uma coisa que a gente vinha esperando, quem é do Banco Nordeste sabe, que era essa plataforma de crédito especializado, para que o cliente possa, junto com a gente, construir o seu crédito. Isso vai ser muito importante, eu tenho certeza que vai ser um ganho na celeridade dos processos. Muito bem. Vamos iniciar aqui o debate com a primeira pergunta, tá? Uma pergunta que os empresários estão bem apreensivos, que é: as empresas hoje que têm restrições no SPC e no Serasa, isso acaba impedindo que ele tenha acesso a esses créditos?
Se não, quais são as restrições que são impeditivas para esse caso? Bem oportuno. Vamos lá, Felipe. O que é que acontece? Nós temos hoje dois tipos de restrição. Nós temos o que a gente considera de restrições leves, que é o seguinte, que faz parte do dia a dia da empresa. Quem nunca trocou de plano de telefonia e esqueceu de pagar a última conta e ficou lá e acabou tendo um registro no SPC? Quem nunca, o empresário que tem um imóvel alugado e o condômino esqueceu, não pagou a conta de luz e aí foi para o Serasa? São coisas, são restrições inerentes da atividade empresarial, inerentes do dia a dia. Isso são restrições leves. Então, sempre são ponderadas na hora da consecução do crédito. O que nós consideramos de restrições graves são aquelas restrições, por exemplo, que a empresa tem junto ao governo federal, e aí nós trabalhamos com recurso público. Nós não podemos ofertar recurso público a quem deve ao governo federal, que é o registro no CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes do governo federal. Ou que ele tenha restrições financeiras. O que são isso? Ele tomou um crédito junto a alguma instituição bancária e ele não honrou o compromisso na data aprazada. Então, essas duas situações, elas são impeditivas de crédito. No mais, um SPC, um Serasa, uma restrição desse tipo, uma ação que ela tem por uma divergência comercial, esse tipo de situação é ponderável na hora da consecução do crédito. Joia. No caso, por exemplo, de pessoas físicas e os avalistas, é aplicada essa mesma regra ou existe um afrouxamento nesse sentido? Bom, com relação aos sócios, eles geralmente, em grande parte das operações, nessas ocasiões que ele está tomando crédito, ele pode ser avalista dessa operação. E essas restrições que eu coloquei, elas são sim também impeditivas do crédito, porque ele não vai poder prestar o aval na hora que for necessário. Porém, já há uma flexibilização para o caso do CADIM do empresário, do sócio. A gente já está flexibilizando essa situação. Então, para a empresa, o CADIM é impeditivo. Para o sócio ter CADIM, o imposto de renda que ele não entregou, já não é impeditivo. A gente já pondera também essa situação. Muito bom. Então, vamos lá. As empresas hoje que pediram a suspensão dos financiamentos ou que existem financiamentos em andamento, elas também podem aderir a esses novos financiamentos que o governo ofereceu ou não? Como funciona? Nós temos duas resoluções que foram lançadas por conta dessa pandemia, que é a resolução 4782, que ela trata especificamente de risco de crédito. Ela diz que o empresário que está em situação de atraso ou em vias de atrasar suas operações por conta desta pandemia, ele não poderá ser sensibilizado na sua nota de risco junto aos seus negócios, certo? Por conta disso, por força dessa resolução, o banco já lançou duas linhas de crédito para ajudar. Primeiro, duas linhas de crédito, capital de giro na sua essência, que são o FNE Giro, que é uma linha de crédito que dá até 3 meses de carência, que dá até 36 meses para pagar e que tem uma taxa de juros que parte de 0,35% ao mês. Essa linha de crédito, que é o FNE Giro, ela faz frente a essas despesas que a empresa está tendo agora e que não tem como honrar por conta de não estar faturando. Muitas empresas estão com as portas fechadas, que são despesas de folha de pagamento, despesas de aluguel, despesas de conta de energia, essas despesas correntes que a gente chama, determinadas atividades, despesas de combustível. Então, para fazer frente a essas despesas que são emergentes, que estão aí, que é do dia a dia da empresa, mas que a empresa, por não estar faturando agora, ela não vai ter como honrar, a gente fez o FNE Giro. E nós temos também, mas essa linha de crédito é uma linha que é com recursos do FNE, ela precisa ser comprovada.
essas despesas ao que o cliente faz jus com esse crédito, ela precisa ser comprovada, seja comprovando com a GFIP do recolhimento da folha de pagamento, seja com as notas fiscais de aquisições, e aí a gente pode fazer ressarcimento de aquisições dos últimos 6 meses em determinadas atividades, e seja com o contrato de aluguel mais o recibo de pagamento. Então, essas são despesas comprovadas. Mas aí existem aquelas empresas que têm atividades que não têm esse tipo de comprovação, mas que ainda assim estão precisando de crédito. Para isso a gente tem o MPE Giro. São recursos internos do banco, e aí a gente pode ter um prazo de carência de até 6 meses e pode ter um prazo total de pagamento de até 48 meses. Essa taxa de juros, ela é um pouco mais cara para esse programa de crédito. Mas assim, são créditos customizados para cada situação de empresa. Então, quando você vai pagando as parcelas do financiamento, automaticamente se vai gerando novos créditos para as empresas aderirem e solicitarem? Nessa modernização de forma de trabalhar a pequena empresa, o banco criou o que a gente chama de Credit Score. Toda vez que o cliente é cadastrado no Banco do Nordeste, ele recebe um limite de crédito para trabalhar. Esse limite de crédito, ele tem uma parte destinada a investimentos, que é para o crescimento da empresa, aquisição de máquinas, equipamentos, reformulação do seu ambiente de trabalho, aquisição do imóvel onde a empresa funciona, para fazer frente a financiamentos para o imobilizado da empresa. Como também tem a linha para capital de giro. Então, na hora que é feito o cadastro da empresa, a gente já faz já cria esse limite de crédito para cada empresa. E a gente trabalha dentro do limite de crédito de cada empresa. Esse limite de crédito ele tem validade de 1 ano. A partir do momento que a empresa toma um crédito e vai reembolsando, esse limite vai voltando para a empresa fazer novos negócios. Certo? Eu tenho aqui uma pergunta em relação à resolução a 4798 do Banco Central. Para quem não sabe, é o famoso financiamento de 2,5% ao ano, que o governo federal agora lançou, comunicou, e isso fez com que houvesse uma correria para as agências bancárias para poder conseguir esses empréstimos. Eu queria saber se, por exemplo, o município de Recife, de Jaboatão, aqui, eles estão aptos a solicitar esses financiamentos ou não? Caso não, o que é que falta para que esses financiamentos sejam liberados, que esse dinheiro realmente chegue na ponta? Porque eu vejo que o governo federal, ele coloca, disponibiliza dos recursos, e muitas vezes esses recursos não chegam na ponta, né? Eu vejo muita dificuldade dos empresários nisso. Deixa eu falar um pouquinho do que é essa resolução 4798. Foi uma resolução que no Banco do Nordeste se traduziu no FNE emergencial. Nessa resolução, ela é possível conceder crédito para as empresas, falando especificamente de capital de giro de até 100 mil e de investimentos de até 200 mil. Esse crédito, dentro do limite da empresa, ele tem um período de carência até janeiro de 2021. Então, a empresa toma o crédito e ela só começa a pagar a partir de janeiro de 2021. E ele tem um prazo total para giro de 24 meses e para investimento de, salvo engano, me parece que são 48 meses, não tenho certeza. Mas, enfim, nesse momento, o que as empresas mais precisam realmente é de capital de giro. É um crédito que tem uma taxa de 2,5% ao ano. Poxa, por que a gente não já está trabalhando com isso, né? Porque no decreto, na resolução, ele dizia o seguinte, que farão jus a esse crédito aquelas empresas que estão situadas em municípios onde o estado de calamidade pública foi decretada por conta do Covid e foi reconhecida pelo Poder Executivo Federal. Então, nós estamos nesse entrave. Nós tínhamos até 2 dias atrás
o entrave do reconhecimento pelo governo federal dos municípios do estado de Pernambuco. Essa dificuldade já foi vencida, já está publicado que a totalidade dos municípios de Pernambuco já estão decretados calamidade pública, mas agora nós estamos aguardando a anuência do CONDEL. O CONDEL é um órgão da SUDENE, que é quem administra o Fundo Constitucional do Nordeste, que é o FNE, o qual o Banco do Nordeste trabalha, certo? Então, a gente está só esperando a anuência do CONDEL para que a gente utilize o FNE para o FNE emergencial. Então, é uma linha de crédito muito boa, que vai ajudar bastante os empresários, certo? Vai fazer frente a essa situação crítica que nós estamos atravessando. Tenho certeza que vai ser muito boa. E também é importante frisar que ela traz também uma facilidade na hora das renegociações das dívidas que já existem. Porque não basta a gente dar um crédito novo, mas muitos empresários já têm seus compromissos financeiros, já têm seus financiamentos, já têm seus empréstimos. Então, essa nova resolução, essa 4798, ele vai poder postergar seus pagamentos, tanto os que estão em atraso há 90 dias, como os vincendos até o final do ano. A gente vai conseguir postergar todos esses reembolsos para só começar a pagar a partir de janeiro de 21, dentro do prazo de pagamento da operação de crédito. Então, ela vai facilitar muito a vida de quem está passando, de quem está atravessando para isso. E a grande finalidade disso, é importante que se diga, é a manutenção dos empregos, é a manutenção da vida, da saúde empresarial, para que não haja demissão e, obviamente, se houver demissão, vai haver uma recessão no consumo. E a gente não pode deixar isso acontecer. Então, por conta disso, o governo federal lançou essas medidas. Eu gostaria aqui de frisar aqui as pessoas que estão nos ouvindo, de que essa pendência junto com a SUDENE, que é uma comissão de 9 governadores do Nordeste, estamos muito, mas muito confiantes de que isso seja solucionado até terça-feira. Tá? Recebi algumas fontes que me passaram essa informação, fontes seguras, então vamos ter fé que isso vai chegar, tá bom? Aproveitando esse engajamento aí das linhas de crédito, eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, elas são divididas em 3, tá? Hoje, nesse momento, quais as linhas de crédito disponíveis para os empresários? Quais as linhas de crédito hoje que estariam disponíveis para os representantes comerciais, tá? Que eles estão com muita dúvida nisso. E se o pessoal do MEI também tem acesso a algum capital de giro. Queria que você respondesse em partes aí essas perguntas, por favor. Perfeitamente. Bom, seria interessante se você dissesse, olha, eu estou querendo crédito hoje, nesse dia de segunda-feira, digamos assim. O que eu tinha são essas linhas de crédito que eu coloquei. Mas o que é muito importante que nesse momento a gente entenda? Para a gente ter acesso a esses créditos, nós precisamos ser clientes do Banco do Nordeste. E para a gente ser cliente do Banco do Nordeste, nós precisamos fazer o cadastro. É o primeiro passo. A gente está falando dessa resolução, dessa anuência do CONDEL, mas isso é uma coisa que vai acontecer na próxima semana. Então, nós enquanto empresários, precisamos estar aptos ao crédito, certo? Falando sobre os créditos do Banco do Nordeste e quem tem direito a esses créditos. Toda e qualquer atividade que gere receitas, que tenha toda e qualquer atividade com fins lucrativos, lícita, certo? Que estejam amparados dentro daquelas atividades financiadas pelo Banco do Nordeste e pelo FNE, que é o Fundo Constitucional do Nordeste. O que é que acontece? Toda e qualquer atividade, inclusive os representantes comerciais, eles estão dentro são poucas as atividades que nós não financiamos. A exemplo de, por exemplo, plantações de fumo,
A exemplo de atividade de motel, a gente não financia, mas são muito poucas atividades. A exemplo também de atividades de intermediação financeira. Então, o Banco do Nordeste não financia um banco, por exemplo. Não há como fazê-lo. Mas, no geral, toda e qualquer atividade produtiva, ela é beneficiada pelos recursos do FNS, sim. Com relação ao MEI, aquele microempreendedor individual, é aquela empresa que diz que ela só vai faturar até determinado valor por ano, R$81 mil, salvo engano. Então, ela tem suas limitações. Ela só pode ter, no máximo, um empregado. Ela é uma empresa que tem suas limitações. Para isso, o Banco do Nordeste destinou para tratamento com esse tipo de empresa um programa de crédito que nós chamamos de Crédito Amigo. É um programa de crédito, de microcrédito. Ele é considerado o melhor programa de microcrédito da América Latina. Então, é um programa que tem uma repercussão mundial, certo? É seguido por muitos países esse programa. E ele atende exatamente desde o informal até o microempreendedor individual. É um crédito que vai de R$100 até R$21 mil. Mas, para ter acesso, e é um crédito que ele tem mais facilidades em termos de burocracia, certo? Mas assim, eu não gostaria de entrar nessa seara porque a minha seara é micro e pequena empresa. O Crédito Amigo, ele tem uma estrutura própria dentro do Banco do Nordeste, que trata justamente com isso. São assessores de crédito que vão junto ao empresário, que faz aquele crédito assistido e acompanhado e orientado, certo? E que dá o acompanhamento que o pequeno empreendedor precisa para gerir seu negócio. Então, essa linha do MEI, esse segmento MEI, como também o informal, ele é atendido pelo Crédito Amigo. Bem, o mais importante aí no caso é a excelente notícia que a Rossana nos deu agora, que os representantes comerciais sim têm linha de financiamento, tá? E as pessoas inscritas no MEI também têm acesso a esses financiamentos. Então, vamos aqui seguir para uma pergunta que recebemos aqui na live anterior, tá? Que é a seguinte: eu tenho um refis, porém para dar baixa é muito cara a retirada do cartório. Eu tenho a certidão, sai positiva com efeitos negativos. Isso ajuda? Isso adianta de alguma coisa? É necessário isso? Vamos lá. Se você tem um refis e está pagando em dia esse refinanciamento que você fez junto ao governo federal, você está em dia com a União. E, obviamente, você tem direito, sim, você não precisa quitar esse refinanciamento que você fez para você ter acesso ao crédito. O que você não pode é estar em atraso. Quando você está em atraso há mais de 70 dias com o fisco federal, você vai para o cadastro de inadimplentes do governo federal, é o que a gente chama de CADIM. Então, quando você está com essa restrição CADIM, é que você não pode ter acesso ao crédito. O Banco do Nordeste, nesse processo de desburocratizar o acesso ao crédito das micro e pequenas empresas, ele nem pede certidões negativas tributárias junto aos pequenos empresários. Eles ficam isentos de apresentar essas certidões ao banco. Não é necessário. Ótimo. Só precisa que ele não esteja em atraso com o fisco nacional. Muito bem. Aqui nós temos, por exemplo, aqui uma outra pergunta que chegou aqui, que é a seguinte: existe a necessidade de se dar uma garantia real nesse tipo de financiamento ou somente aval? Como funciona isso? Nesse processo também de desburocratizar o crédito ao pequeno, o Banco do Nordeste aprovou, junto à sua direção, que negócios até R$100 mil, eles podem ser feitos com garantia pessoais, que é o que a gente... o que são garantias pessoais? São aval ou fiança que os próprios sócios, se comprovarem a capacidade financeira, poderão dar para o negócio da empresa, certo? Então, é uma facilidade que a gente tem hoje. Antigamente, esse valor era de até 50 mil somente,
nos últimos dias, nos últimos meses, o banco aumentou esse limite para até 100 mil, certo? Então, a gente entende, foram estudos realizados, o banco entendeu que é um valor razoável para atender as pequenas empresas e sem precisar de garantias reais. Acima desses valores, aí vai precisar sim que o empresário, que a empresa apresente um bem para ser uma garantia real, é o que a gente chama de garantia real, que pode ser uma hipoteca, que pode ser uma alienação fiduciária, inclusive os próprios bens financiados, a depender de cada situação, eles em determinadas ocasiões eles servem como garantia do negócio. A gente vê que o Banco do Nordeste ele disponibiliza essas linhas e sempre coloca um teto, por exemplo, até 100 mil reais. Mas nós sabemos que nem todas as empresas terão acesso a esse teto de 100 mil. Então, o que é levado em consideração, o que é que o banco enxerga nessas empresas para poder criar o seu limite de crédito para essas operações? O que é que se faz, o que é que pesa nessa decisão do limite do crédito? Bom, isso é uma fórmula, certo? O banco fez um estudo junto lá com o ETN e com os ambientes de risco. Ele fez um estudo e ele formularizou isso numa equação que leva em consideração algumas variáveis. Eu não tenho como descrever aqui, nem como apresentar para você a fórmula de crédito para a gente chegar ao limite de crédito, que é o credit score, que a gente diz. Mas o que é que eu posso dizer que é importante e que é levado em consideração? Faturamento da empresa, endividamento bancário, atividade, o risco que aquela atividade apresenta, certo? Existem atividades que sazonalmente apresentam um maior ou menor risco. Então, isso é o mercado quem traduz para a gente. Qual é a atividade mais arriscada hoje? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas locadora de vídeo hoje é uma atividade completamente fora do escopo. Seria uma atividade extremamente arriscada e provavelmente o rate de crédito de uma locadora de vídeo seria 0, porque hoje praticamente não existe mais essa atividade. Então, assim, dependendo da atividade, ela é mais ou menos arriscada, é uma variável que também entra nessa fórmula, entre outros condicionantes, como os que eu já falei, faturamento, endividamento bancário. Pesa também o relacionamento da empresa com o Banco do Nordeste, se ela já pegou empréstimo, se ela já movimenta no Banco do Nordeste, se ela pagou em dia. Existe um peso considerável para essas empresas? Sem dúvida. A gente, dentro dessa formulação de rate de crédito, passa também pelo rate de crédito o histórico bancário desse cliente, sem dúvida nenhuma. Mas assim, a gente já está falando de histórico bancário de um cliente que já é cliente há muitos anos. O que é importante frisar, eu acho que assim, é muito importante dizer, o Banco do Nordeste é um dos poucos bancos, se não o único, que financia a empresa no seu nascedouro. Nós temos crédito para a implantação da empresa. Então, de repente, você tem só o seu CNPJ, mas você ainda não tem o espaço físico, você ainda não começou sua atividade. Você já pode ser cliente do Banco do Nordeste e você já pode fazer um rate de crédito lá e ter acesso a crédito para implantar e começar a sua atividade. Então, o histórico conta sim, mas a partir do momento que ele já é cliente do banco. Não nesse momento, não no momento que ele está entrando no banco, certo? Mas com o passar do tempo, sim, o histórico bancário pesa nessas empresas novas, variável. Qual o período de análise que o Banco do Nordeste tem? Por exemplo, a empresa tem que ter um faturamento de no mínimo quantos meses ou quanto tempo de abertura para ele poder ter acesso ao primeiro crédito? Para investimentos, aquele crédito de longo prazo que faz frente à implantação da empresa, a aquisição de imóveis, a aquisição de máquinas e equipamentos, a construção civil, certo? Para esse tipo de financiamento, que são os investimentos, é a partir do 0, certo? A empresa não está faturando ainda, ela está sendo
implantada, o Banco do Nordeste chega junto e a gente pode financiar, sim, o início. É uma coisa bem interessante de falar, porque muitos empresários erram no início da empresa. Por quê? Porque eles têm um capitalzinho reservado para começar a sua empresa e aí ele gasta aquele capital que ele tem, aquela reserva que ele tem, toda na ambientação da empresa, na compra de máquinas e equipamentos, nos móveis, e falta o capital na hora do capital de giro. E aí eu entro na questão do capital de giro. Para o capital de giro, a gente precisa que a empresa tenha pelo menos 9 meses de faturamento, porque o capital de giro passa muito por faturamento da empresa. Porque o nome já está dizendo, o giro é para o dia a dia da empresa. A empresa já precisa estar atuando, já precisa estar girando para poder ter necessidade de capital de giro. Mas uma coisa interessante é que, para financiar a implantação da empresa, o banco ainda possibilita que você faça um capital de giro associado. Ou seja, você vai ter um dinheiro lá, vai ter um crédito para fazer frente a essas primeiras despesas, a aquisição das primeiras mercadorias para a tua empresa, para ela começar a atividade junto do investimento. E o que é interessante é que esse capital de giro vai ficar com a mesma taxa, com o mesmo prazo de pagamento e com a mesma taxa de juros e com o mesmo período de carência do investimento. É associado. Aqui a gente tem uma pergunta agora, inclusive da nossa economista, Tânia Bacelar, que é economista aqui do sistema. E a pergunta dela é a seguinte, com relação à política de aval para o FNE emergencial, é diferente? Tem alguma peculiaridade? Como funciona isso? Que honra responder uma pergunta da doutora Tânia. Veja só, o escopo de crédito é o mesmo, certo? A limitação de crédito é a mesma, seja emergencial, seja o cliente normal para o crédito normal. O que é que acontece? Hoje, esse limite de crédito, ele foi concedido, ele vai ser concedido com informações que a gente tem, por exemplo, do último faturamento fiscal da empresa que foi declarado. E a gente está falando do último obrigatório de 2018. 2019 ainda não está na obrigação da empresa declarar, porque houve uma postergação desse prazo. Então, a gente está falando de números de 2018 e não foi certamente atingido por essa pandemia. Então, nós estamos falando seguramente de, como é que eu posso dizer, do cadastro da empresa, da realidade da empresa pré-pandemia. Então, por isso que seguramente a gente vai usar o mesmo limite. Sim. Nós estávamos esperando um 2019 um pouco melhor, né, pela reação do país estava tendo com a crise, fomos pegos de surpresa com o coronavírus, né? Então foi um impacto atrás do outro. Outra pergunta que nos foi dito seria o seguinte, hoje o Wilton Burgos, né, ele fez uma pergunta que tem como a FEComércio intermediar esse cadastro junto ao BNDES para os representantes comerciais? Essa pergunta eu gostaria até de responder ela, porque é o seguinte, existem os sindicatos patronais participando dessa ação conosco, onde esses sindicatos eles irão fazer essa devida tratativa. Caso o seu sindicato não esteja participando desse acordo, vocês podem sim fazer diretamente com a federação. Tá? A gente vai tirar essa dúvida agora no final, que é como será o passo a passo do nosso acordo e qual o papel dos sindicatos e da federação para agilizar, de certa forma, esses acordos que nós estamos tendo com o Banco do Nordeste. Então, eu vou lançar aqui a pergunta, que é: como será o passo a passo dessa parceria entre FEComércio, sindicatos e o BNDES? Como devem proceder os representados? Como eles podem dar início a essa solicitação junto ao banco? Qual o primeiro passo? Como iniciar tudo isso? Foi tudo muito bonito, mas como se inicia? É hora de fazer valer a parceria do Banco do Nordeste com a FEComércio, né? Então, o que foi que nós fizemos para a gente dar celeridade a
a esse crédito, para que o cliente, para que o associado FEComércio e o cliente Banco do Nordeste tenham acesso ao crédito. Nós fizemos, nós nos reinventamos, nós fizemos uma estratégia de guerra, como a gente pode dizer. Como é que vai funcionar essa parceria? Como é que tem funcionado hoje? Nós temos incentivado insistentemente o cadastro digital nesse momento. Então, se você tem interesse, se você tem necessidade desse crédito, faça o cadastro digital. Esse é o primeiro passo e é um passo que deve ser feito por cada empresário. A partir desse momento e para isso, para esse cadastro digital, nós do Banco do Nordeste, juntamente com os parceiros da FEComércio, disponibilizamos um passo a passo para todos os presidentes de sindicato, para que eles possam disseminar junto aos seus associados de como fazer. É muito simples, é um passo a passo, é preencher lá no site os dados da sua empresa e anexar alguns documentos que serão necessários, serão solicitados. Existe algum prazo entre você iniciar o cadastro no site, em quanto tempo o banco tem para responder e, de fato, liberar ou não o cadastro dessa empresa? Existe algum prazo para isso? Interessante. O cliente faz o cadastro, insere os documentos e em até 3 dias úteis, depois que ele insere os documentos, ele vai receber uma mensagem que o cadastro dele foi concluído, da seguinte forma: hoje, seu cadastro foi solicitado com sucesso. Vai receber o número de protocolo e vai ter até 3 dias úteis para que seja analisado esses documentos e que o banco dê uma resposta para ele. Quando o cadastro está finalizado, concluído, ele passa a ser cliente do Banco do Nordeste, ele também vai receber uma mensagem. Lá no site tem como ele acompanhar esse cadastro, se já foi concluído, se falta algum documento, se o documento que ele colocou não está muito claro, não está legível, se ele precisa redigitalizar esse documento. Então, esse primeiro passo ele precisa acompanhar, o empresário precisa realmente acompanhar. É aí onde entra o papel do sindicato e da federação, tá? Quando o cadastro do cliente está preparado no banco, quando ele recebe a confirmação, ele informa ao sindicato ou à federação o CNPJ da empresa, para que a federação ou os sindicatos entrem em contato com a central de atendimento do banco especializada em nos atender, da parceria, para que dê mais agilidade a esse processo. Aí vai existir a pergunta: podemos fazer sem o sindicato e sem a federação? Sim, pode. Você vai fluir para a fila e vai ser tomado todo o tempo necessário para a análise desses processos. Vai ser mais demorado? Vai. Então, o papel do sindicato é entrar exatamente aí e solicitar e acompanhar esse andamento dos financiamentos de vocês, dos empresários que são nossos representados. Então, nós teremos um acesso direto a essa central de atendimento, que a Rosana vai explicar melhor o que é e o porquê foi criado. E nós iremos semanalmente, diariamente, ou depende da demanda, passar essa listagem para a Rosana, que fará um acompanhamento interno desses financiamentos, junto com os gerentes de negócios de cada agência. Então, Rosana, o que seria essa central que foi criada do Banco do Nordeste para poder dar mais fluidez às operações? Bom, nós estamos tratando com um banco público e, como tal, e tratando também com recursos públicos. Como tal, nós temos nossa burocracia, sim. Nós precisamos de determinados documentos que em outros bancos talvez não precise. Porém, para a gente vencer essa burocracia, para a gente ser mais ágil, para a gente prestar o crédito na hora que ele realmente necessita, nós aqui em Pernambuco criamos uma central de atendimento aos novos clientes. Aquele cliente que já é cliente do banco, é associado, ele pode tratar diretamente com o seu gerente de relacionamento na sua agência. Aquele cliente que está entrando no banco, nós orientamos que solicite a sua agência de relacionamento, como a agência Recife Centro. Por quê? Porque lá nós vamos centralizar esses atendimentos aos novos clientes. Formamos uma equipe onde esses cadastros vão ser direcionados para essa equipe e eles vão tratar diretamente com cada cliente entrante, que a gente chama, certo? Então,
a gente precisa que eles, uma vez realizado o cadastro, entrem em contato com o seu sindicato, dizendo: meu cadastro já está ok. O sindicato, por sua vez, vai encaminhar para esta central de crédito, dizendo: olha, o cadastro dele foi finalizado, está ok. E aí essa central de crédito vai começar a trabalhar o crédito propriamente dito com esse cliente. Nada impede que depois que o crédito seja aprovado, seja concedido, ele queira ter relacionamento com outra agência bancária. Aí a gente faz a transferência desse crédito para outra agência e a vida que segue. Ele vai ser cliente do Banco Nordeste a partir de então. Nessa etapa, quando o sindicato envia as informações para essa central específica do Banco Nordeste, existe um prazo médio dessa central entrar em contato com o cliente e dar início a essa segunda etapa? É importante, eu não gosto muito de detalhar prazos para que não haja confusão. O que é que acontece no começo? O cliente tem que fazer o cadastro e esse prazo para que esse cadastro fique pronto, ele não pode ser contado dentro desse prazo de consecução do crédito. Mas, a partir do momento que o cliente está com o crédito, com o cadastro aprovado, certo? Ele está com o cadastro aprovado e o limite de crédito foi concedido para ele, ele tem, em casos de capital de giro, um prazo perfeitamente factível, são de 3 dias úteis, certo? É possível fazer um crédito para giro em 3 dias úteis, mas é importante, e eu volto a frisar, é importante que se diga que esse prazo não é desde o momento que ele está tentando fazer o cadastro no banco. Por quê? Porque nesse momento do cadastro, o prazo é muito do cliente que está lá inserindo os documentos, que está lá preenchendo os documentos, certo? Preenchendo as informações necessárias. Então, a partir desse momento, o cadastro está pronto, vamos para a central de crédito. A central de crédito foi notificada de que aquele cliente está apto a trabalhar com o banco, dentro daquelas condições que a gente colocou. Então, aí, a partir daí, a gente trata com esse cliente e alinha determinadas situações. Por quê? Porque nós estamos falando de limites de crédito. Esse crédito emergencial, ele vai até R$100 mil. Nem todos os clientes vão ter acesso ou vão ter limite de até R$100 mil. É bom que a gente entenda isso. Então, é preciso que haja um contato da central com este cliente para alinhar prazos, porque nem todo mundo vai querer o prazo máximo, nem todo mundo vai querer o prazo máximo de carência, depende da atividade de cada um. Obviamente, nós estamos falando de negócios bancários. Negócios bancários significam juros, certo? Então, se você quer um prazo maior, obviamente você vai pagar mais juros. De repente, você tem uma atividade ou tem uma reserva que você não precisa desse prazo todo de carência. Então, são detalhes que precisam ser alinhados entre o gerente dessa central e o cliente. Uma vez alinhado essas situações, é razoável falar em 3 dias úteis para a consecução do crédito, para capital de giro. Luciana, eu recebi aqui uma pergunta interessante, que é a seguinte: a cliente ela tem um empréstimo em andamento, tá, que foi solicitado há algum tempo atrás, e ela queria saber se ela conseguiria, já que houve essa linha de 2,5, se ela conseguiria renegociar o valor do juro do empréstimo que está em andamento, ou se de fato ela tem que finalizar esse empréstimo e, se ela quiser, ela também tirar o empréstimo de 2,5. Consegue-se negociar a taxa do empréstimo em andamento? Vamos responder de 2 situações diferentes. Se ela já tem um negócio realizado, ela já fez o crédito, ela está em fase de reembolso, o que essas resoluções trazem hoje é a possibilidade dela postergar os pagamentos que ela tem aprazados para o correr do ano, para o ano de 2021, certo? A partir de 2021, se esse negócio já está em andamento. E dentro do limite de crédito que ela ainda possui, ela pode fazer um novo negócio nesta modalidade de crédito e com essa taxa de juros. Por quê? Porque essa taxa de juros ela foi determinada por uma resolução e ela serve para fazer frente a essa situação atual.
Então, se no passado ela tem um negócio já bancário, ele não vai mudar essa taxa de juros. O que é possível é postergar estes pagamentos deste ano 2020 para começar em 2021. Joia. Então, bem, um breve resumo sobre a parceria, tá? Para quem entrou agora em nossa live, que o papel da federação e dos sindicatos patronais, os que representam os empresários, tá, tem um papel de dar agilidade a esses financiamentos. Nada impede que o cliente, o empresário, tire diretamente com o banco. Esse é um serviço que nós estamos oferecendo, tá? Uma rapidez, porque nós entendemos que nós, empresários, precisamos do dinheiro para ontem. Então, nós estamos fazendo jus a isso e estamos trabalhando para que nós consigamos dar uma fluidez a esses empresários. Luciana, eu gostaria de agradecer sua participação, gostaria de agradecer a participação de todos vocês que ficaram aqui em nossa live até o final, tá? Gostaria de dizer que a federação irá realizar novas lives de diversos assuntos diferentes, tá? Que envolvam o interesse dos empresários, tá? Seja das normas da OMS no momento da abertura dos seus negócios, como proceder com seus funcionários, a questão jurídica, suspensão dos contratos, redução de salário, teletrabalho. Então vamos estar fazendo uma programação onde toda semana vamos estar fazendo lives para poder manter vocês, empresários, bem informados. Informo também que os contatos dos sindicatos que participarão, né, dessa parceria, será informado a vocês aí após a live. Vamos postar todas as logos dos sindicatos participantes, assim como o contato da federação para os empresários que os sindicatos não atendam por essa parceria. Tá? Fica um grande abraço para vocês, um ótimo sábado, e eu gostaria de dar aí a palavra para a Luciana para poder fazer o encerramento dela. Obrigado. Felipe, eu gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de ratificar a nossa parceria junto à FEComércio e dizer que o Banco do Nordeste está de portas abertas. A gente precisa estar junto dos empresários, tenhamos cautela, os créditos vão acontecer, a gente vai sobreviver a tudo isso e o Banco do Nordeste está aí para ajudar o pequeno empresário naquilo que for necessário. Ratifico que nossa prioridade é dar celeridade a esse crédito. Nós fizemos várias melhorias no nosso processo. Nós dispensamos, por exemplo, a visita gerencial, que era uma coisa imprescindível. Então, a gente tem como fazer hoje esse crédito ser mais rápido. Então, nós temos 50 gerentes de negócios de pequena empresa espalhados pelo estado de Pernambuco à disposição de vocês, certo? E contem com a gente, estamos sempre à disposição. E obrigado a todos os sindicatos participantes, seus presidentes que nos apoiaram aqui a nossa iniciativa. Um grande abraço e um bom sábado a todos.